Bom dia, graça e paz. Vamos recapitular a lição? Apreciando a luz celestial. A gente viu o texto de Tiago 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o texto de conselhos sobre saúde disse assim: se a luz vier e as pessoas a desprezarem ou a rejeitarem, depois virá a condenação e o desagrado de Deus. Por outro lado, não existe pecado antes de a luz chegar, pois não há luz para elas rejeitarem. É muito sério. Esse texto está em Conselhos sobre Saúde, como já disse, página 548. E aí a gente falou no domingo sobre problemas de atitude. Atitudes que levam à destruição, que é aquela atitude que você tem conhecimento da palavra de Deus, consegue se afastar da corrupção do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo e depois você volta às atitudes antigas, à corrupção do pecado. E o apóstolo Pedro, ele diz que uma pessoa que abandonou a corrupção do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo e volta, o seu estado último é pior do que o seu primeiro estado. Aquele estado de quando ele não conhecia nada. Também a gente viu que algumas palavras são atemporais e podem nos ajudar na perspectiva de equilibrar e fazer escolhas sábias, que é humildade e paciência. A humildade e a paciência, elas nos fazem ter escolhas sábias, né? Ter escolhas advindas do Espírito Santo de Deus. Na segunda-feira, a gente falou sobre ilustrações interessantes. E as ilustrações que foram dadas foi do cachorro que volta ao vômito e da porca já lavada que volta a lamear-se. É o resultado de quem, uma vez purificado no sangue de Cristo, conhecedor da palavra de Cristo, limpo de toda a imundícia, volta a se lamear no pecado, né? E novamente se diz que o seu estado último é pior do que o primeiro. A pergunta B na segunda também diz de que forma Cristo também nos adverte contra o fracasso de manter conexão e humildade e humilde dependência dele. Cristo, uma pessoa que não está alicerçada em Jesus Cristo, uma pessoa que ela faz tudo de maneira legalista, é uma pessoa que tem justiça própria, o eu dela é imperativo. Então essa casa não está cheia do Espírito Santo de Deus, está cheia do eu. E aí o inimigo, quando ele volta, quando ele quer regressar para essa casa, ele encontra ela adornada, porque ela estava adornada de eu, né? Satanás encontra moradia, ainda traz o espírito imundo, traz mais 7 piores do que ele para habitar ali naquela casa ou naquela vida, não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós, para nós não sermos essas pessoas vazias do Espírito de Deus. E a orientação na terça-feira é permanecer na fé. E por que é dito que nós devemos permanecer, né? Porque se não cooperarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e tornará sua morada, e o tornará sua morada. A única defesa contra o mal é Cristo habitando no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos tornemos essencialmente conectados a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos profanos do amor próprio, do comodismo e da tentação para pecar. Podemos abandonar muitos hábitos maus, podemos até nos separar de Satanás por algum tempo, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos derrotados. Ou há uma entrega diária, constante ao Senhor, ou nós vamos ser derrotados. E na quarta-feira, nós falamos vivendo em conformidade à luz, né? E aí a gente falou aqui também sobre saúde, né? E o que a gente diz? O que foi dito aqui? Que nós devemos pôr em prática tudo que nós aprendemos. Nós devemos viver diante da luz que recebemos. E até um comentário de Testemunho para a Igreja, volume 6, página 372, foi sobre esse assunto, falando que muitos, quando falam um assunto de saúde, nós sabemos muito mais do que praticamos. E não tem a compreensão de quanto essa frase é perigosa.
porque nós temos uma luz e essa luz ela é registrada e ela faz com que nós sejamos passados em revista por Deus. E a nossa vida física, ela não deve ser tratada com indiferença. Nós vamos ser tempo do Espírito Santo. E aí, na hora que nós somos passados em revista por Deus, nós somos julgados pelo conhecimento, pela luz que temos. Então, nós não devemos dizer, né, nós sabemos muito mais do que praticamos. Nós devemos praticar tudo o que sabemos. Essa deve ser a nossa frase. Na quinta-feira, nós tivemos seguindo em frente. Descreva alguns apelos apropriados para a igreja. Filipenses 2, 14 e 15. Ele diz: façai todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de um Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós devemos fazer uma busca. Um dos textos diz que nós devemos parar de nos alimentar com alimento de criança e nos alimentar de alimento sólido, ou seja, buscar conhecimento e colocar em prática o conhecimento que Deus tem nos dado, a luz que Deus tem nos dado para nos amadurecer em Cristo Jesus. Assumam os serviços mais próximos de vocês, cumpram-no ainda que seja em meio a perigos e dificuldades no campo missionário. Porém, eu imploro, não se queixem das dificuldades e abnegações. Lembre-se dos valdenses. Vejam que planejamentos eles criaram para que a luz do Evangelho pudesse brilhar sobre mentes ignorantes. Não devemos trabalhar com as expectativas de receber nossa recompensa nessa vida. A nossa recompensa nós vamos receber no futuro. E aí, um texto que a gente já conhece muito. É preciso agora de homens e mulheres que sejam tão fiéis ao dever como a bússola é o polo. Que as lições de escola sabatina têm nos preparado para a volta de Jesus. Que nós possamos... há 15 anos eu venho prestando atenção que as lições de escola sabatina, elas têm vindo para nos preparar para a volta de Jesus. Nós não temos nenhuma desculpa para dizer, eu não sabia, porque nós sabemos. A igreja, o ministério não nos falou, não nos orientou. Falou, orientou. Pode até haver negligência no meio da liderança, no meio de alguns pastores que estão negligenciando levantar a bandeira na altura que ela merece e deve ser levantada. Mas o ministério continua nos chamando a atenção, porque o Espírito Santo continua atuando na igreja. Então, nós devemos prestar muita atenção nisso. Estamos sendo chamados a cuidar do templo do Espírito Santo, de todas as maneiras, na alimentação, no vestuário, na fala, porque tudo pode nos fazer perder a salvação ou ganhá-la. Que Deus os abençoe. Eu aguardo vocês na próxima oportunidade que nós tivermos de estar juntos. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês.